Então, na nossa última aula, nós trabalhamos com uma razão especial que era a escala. Então, nós vimos que a escala, para a gente trabalhar com ela, o numerador é a medida no desenho e o denominador é a medida no real. Aí eu deixei umas atividades para vocês fazerem, atividade 5, 6 e 7. Então, vamos corrigir essas atividades. Atividade 5. A planta desta casa foi feita na escala 1 para 50. Então, a escala é 1 para 50. Qual é o significado da escala 1 para 50? O que significa isso? Significa que a cada 1 centímetro no desenho representa 50 centímetros no real. A letra B. Quais são as dimensões reais do quarto em metros? O quarto, as dimensões é o quê? Comprimento 8 centímetros e a largura, ou vice-versa, não tem problema, 10 centímetros. Se a cada 1 centímetro no desenho representa 50 centímetros no real, o que eu tenho que fazer? 8 vezes 50. 8 vezes 5, 40. Então, eu tenho 400 centímetros. Só que pediu em metros. De centímetro para metro é só dividir por 100. Então, vai ser 4 metros. A mesma coisa eu faço na largura. 10 vezes 50, que é igual a 500 centímetros. Centímetro para metro é só dividir por 100. Vai ficar 5 metros. Então, as dimensões do quarto é 5 metros por 4 metros. A letra C. Quais são as dimensões reais da sala em metros? A sala, quais são as dimensões dela? Comprimento 12 centímetros e largura 9 centímetros. 12 vezes 50, que é igual a 600 centímetros. Como pediu em metro, vou dividir por 100, ficou 6 metros. 9 vezes 50, que deu 450 centímetros. Dividido por 100, 4,5 metros. Então, as dimensões reais da sala é 6 metros por 4 metros e meio, ok? Agora, atividade 6. Atividade 6. A maquete de uma quadra de esportes mede 1,2 centímetros de comprimento. Maquete. Por 4,8 centímetros de largura. Então, ela tem 11,2 centímetros por 4,8 centímetros. Sabendo-se que essa maquete foi construída na escala de 1 para 250, o que eu sei? Que a cada 1 centímetro no desenho representa 250 centímetros no real. Quais são as medidas reais do comprimento e largura dessa quadra em metros? Então, o comprimento dela, falou que o comprimento é 11,2. Então, 11,2 vezes 250, que deu igual a 28.000 centímetros. Só que pediu em metros. 28.000 dividido por 100 deu 280 metros. A largura dessa maquete foi de 4,8 vezes 250 deu 1.200 centímetros. E dividido por 100, que passa para metros, 12 metros. Então, perguntou, quais são as medidas reais do comprimento da largura em metro?
comprimento 280 metros, largura 12 metros, que a gente pode colocar 280 metros por 12 metros, ok? Agora nós vamos para a atividade 7. No mapa a seguir, a distância entre as cidades de São Paulo e Salvador é de 5,8 centímetros. Então, a distância no mapa é de 5,8 centímetros. Qual é a distância real entre as cidades? Olha o que ele deu. Que a cada 1 centímetro representa 300 quilômetros. Ele deu uma escala com medidas diferentes. Mas se no mapa é 5,8, para eu saber a medida real, eu faço 5,8 vezes 300, que deu 1.740 quilômetros, que está pedindo para passar para a medida real em quilômetros. Então, perguntou, qual a distância real entre as cidades? Então, a distância real é de 1.740 quilômetros, ok? Agora nós vamos para a nossa nova razão especial, que é a velocidade média. Então, nós vimos a primeira razão especial foi escala, que a gente divide, a escala é sempre dada, a medida no desenho é o que está no numerador e a medida real é o que está no denominador. Agora nós vamos, e a escala tem que estar na mesma unidade de medida. Agora, velocidade média não tem como estar na mesma unidade. Por quê? Velocidade média é o tempo que ele... a distância percorrida num tempo. Então, velocidade média é quilômetro por hora, metro por minuto. Então, não tem como, que é tempo e distância. Então, não tem como colocar na mesma unidade. Eu não tenho como colocar o tempo em quilômetro. E nem tem como colocar a distância em hora. A medida da distância é em metro, quilômetro, centímetro, decímetro. E a medida do tempo é hora, minuto, segundo. Então, aí as unidades, quando é velocidade média, as unidades vão ser diferentes. É comum encontrarmos nas ruas, avenidas e rodovias placas ou radares sinalizando a velocidade média permitida para o tráfego naquele local. O desrespeito a essas leis pode gerar multas e punições legais previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Você já passou por algum desses radares que mostrou a que velocidade seu carro trafegava nesse instante? Como isso é possível? A velocidade média de um veículo é calculada dividindo-se a distância percorrida pelo tempo gasto para percorrê-la. Observe o seguinte exemplo. Um carro percorreu 480 quilômetros em 6 horas. Qual foi a velocidade média desenvolvida por esse carro no percurso? Então, para a gente achar a velocidade média de um veículo, a velocidade é igual à distância percorrida pelo tempo gasto. Pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Então, no exemplo, está pedindo a velocidade do veículo, sabendo que ele percorreu 480 quilômetros em 6 horas. Então, como que eu faço para eu achar essa distância, essa velocidade média? Eu vou lá e faço velocidade média igual
480 dividido por 6. Então, vai ser 8, 6 vezes 8, 48, vai dar 80. 480 dividido por 6 é 80. 80 é o quê? Quilômetro por hora. Por que a gente coloca quilômetro por hora? Porque o quilômetro não tem como dividir pela hora. As unidades, só o número. Então, como não tem como dividir, você deixa indicado quilômetro por hora. Logo, a velocidade média foi de 80 km por hora. Isso significa que, se a velocidade do carro foi constante, ele percorreu 80 km a cada 1 hora. Entretanto, isso não significa que durante todo o percurso a sua velocidade foi de 80 km por hora. Pois ele pode ter desempenhado velocidades maiores ou em diferentes momentos, mas em média percorreu 80 km a cada 1 hora. E esse 80 km é uma média da velocidade dele. Não quer dizer que ele o tempo inteiro ele foi 80 km. Tem lugares na estrada, tem trechos da estrada que você pode desenvolver o carro, você pode fazer uma velocidade maior. Tem trechos que a velocidade tem que ser menor. Então, numa curva perigosa, você vai com uma velocidade menor. Agora, se é uma reta muito longa, você pode desenvolver o carro um pouco mais. Então, esse 80 km por hora não quer dizer que a pessoa foi o tempo inteiro a 80 km por hora. Mas, no final, a média dela foi na faixa de 80 km por hora. Então, ela ficou mais ou menos numa velocidade permitida. Tem estrada que é 80 km por hora, tem estrada que é 100 km por hora, depende da rodovia. Então, nesse caso aqui, a pessoa fez a velocidade de 80 km por hora, a maioria. Então, a média. Então, é média, tá, gente? Não quer dizer que você fala assim, um carro foi de Barroso a Barbacena, fez uma velocidade de 60 km por hora. Não quer dizer que ele foi o tempo inteiro a 60 km por hora, não. Ele pode ter ido 1 hora a 120, 1 hora a 40. Estava atrás do caminhão, estava vindo o carro, tinha como ultrapassar. Aí a velocidade ficou uma velocidade mais lenta. Então, nós temos aqui também outras unidades de medida. As unidades de medida de velocidade devem ser indicadas sempre por uma unidade de comprimento dividido por uma unidade de tempo. Então, olha só, uma unidade de comprimento dividida por uma unidade de tempo. Então, ó, quilômetro, distância. Então, velocidade é unidade de comprimento, dividido por hora, que é a unidade de tempo, quilômetros por hora. Se você divide a velocidade em metro e o tempo em segundos, a velocidade é metro por segundo. Você tem que ver de acordo com o que o problema te deu, porque tem problema que vai te dar quilômetro por hora, tem problema que pode te dar metro por segundo, tem problema que pode te dar centímetro por segundos. Então, a unidade de medida aqui da velocidade média vai depender do que te deu na distância, qual a unidade que foi dada na distância e qual a unidade que foi dada no tempo. Isso aí vocês têm que prestar muita atenção, porque não tem como dividir essas unidades. É diferente da escala. A escala, como as duas são unidades de comprimento, porque medida de lado de casa, distância no mapa. Então, por exemplo, a escala é uma medida no desenho em relação a uma medida no real, representando a mesma coisa, é uma distância. Então, a distância no desenho em centímetro, a distância no real, a gente vai ser em centímetro, transformar, e você pode passar para metro, para quilômetro, que você achar o que o problema te pedir.
Mas aqui na velocidade média já não é assim. A velocidade média é a distância percorrida, distância dada em metro, centímetro, milímetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro. E o tempo gasto é hora, minuto e segundo. Mas as unidades mais usadas são quilômetros por hora, metros por minuto e centímetro por segundo. Essas são as unidades mais usadas nesses problemas. Mas não quer dizer que você não pode usar outras unidades. Às vezes, o problema vai te dar um problema que antes de você resolver, você vai ter que fazer uma mudança de unidade, por exemplo, de metro passar para centímetro, não sabe? De acordo com o que pedir no problema. Por isso tem que ficar muito atento nessas razões especiais. Na escala que você faz de uma maneira diferente da velocidade média. É tudo razão, é tudo divisão. Numerador pelo denominador. Mas de maneiras diferentes de resolver. Na escala, as unidades de medida têm que ser iguais. Já na velocidade média, não. Por quê? Na escala, a gente está trabalhando tanto o numerador como o denominador com comprimento, com medida de distância. Agora, na velocidade média, não. A velocidade média, a gente trabalha distância por tempo. Então, de maneira nenhuma, tem como a gente trabalhar com a mesma unidade de medida. Eu não tenho como transformar distância em hora, minuto, segundo, e eu não tenho como transformar o tempo em metro, quilômetro, centímetro, não tem como. Então, por isso que as unidades de medidas, no caso da velocidade média, a gente trabalha com unidades diferentes, porque uma unidade não tem nada a ver com a outra. Uma é medida de tempo e a outra é distância percorrida. Então, não tem como trabalhar na mesma. Por isso que a hora que a gente faz a divisão, sempre de velocidade média, é o resultado em relação às unidades. Quilômetro por hora, quer dizer o quê? Que você dividiu uma distância em quilômetro por um tempo em hora. Se tiver metro por segundo, quer dizer o quê? Que você dividiu uma distância percorrida, que estava em metro, por um tempo gasto que estava em segundos. Porque isso aqui a gente não tem como chegar no resultado. Quilômetro dividido por hora não tem um valor. Quanto que é quilômetro por hora? Quilômetros por hora é quilômetros por hora. Por isso que a velocidade média já nos dá. Quando você vai achar a velocidade média, ela já te dá as unidades finais em que vai ser. Se a distância foi dada em quilômetro, no final vai ser quilômetro. Se o tempo foi dado em hora, no final vai ser hora. Então, quilômetro por hora. Se a distância foi dada em metro, o tempo em segundo, o final vai ser metros por segundo. Então, isso que vocês têm que ficarem atentos à hora de resolver uma atividade. Então, a velocidade média é a razão entre a distância percorrida por um objeto e o tempo gasto para percorrê-lo nesta ordem, sempre distância pelo tempo. Igual escala, medida no desenho dividido pela medida no real, sempre nesta ordem. Velocidade média, sempre a distância percorrida pelo tempo. Nunca pode mudar esse tempo, não. A gente não pode mudar, inverter as posições, não. Escala é medida no desenho por medida real. Velocidade média é distância pelo tempo. As unidades de medida de velocidade devem ser indicadas sempre por uma unidade de comprimento dividida por uma unidade de tempo. Exemplo, quilômetro por hora e metro por segundo. Aqui, ó. Depende da unidade usada na distância e depende da unidade usada no tempo. Então, eu vou deixar para vocês umas atividades para vocês resolverem sobre a velocidade média e na próxima aula a gente corrige.
atividades 9, 10 e 11 das páginas 61 e 62. Na próxima aula a gente corrige e aproveita o tempo, porque são atividades fáceis, termina nessa aula, ok? Até a próxima aula.